Olá, peregrino! Esse é o canal Cristão Criativo e nesse vídeo eu vou mostrar para você tudo sobre o programa discipulado Cristianismo Essencial. Vou falar sobre o material que vem junto e como você pode utilizar esse programa dentro da sua igreja, na EBD, na célula, até mesmo nos cultos. Então, fica aqui, depois da vinheta eu vou contar tudo para você. Bom, para começar, eu preciso dizer que esse programa de discipulado é um programa exclusivo que foi criado por mim e pela equipe do ministério do qual eu faço parte, na minha igreja. E nós aplicamos esse programa na EBD de adolescentes e também nos pequenos grupos. E deu muito certo, o resultado foi sensacional. Então a ideia agora é disponibilizar esse material gratuitamente para que todo líder, toda igreja tenha acesso e possa trabalhar isso com a sua membresia. Bom, o programa de discipulado Cristianismo Essencial, ele é composto por 21 aulas, ele é bem completo e o conteúdo dele são as doutrinas básicas da fé cristã. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são os temas de cada aula para você já saber tudo que contém esse programa. Também vou deixar aqui o material para você fazer o download de cada aula. Então, cada vídeo eu vou falar sobre uma aula. Então, eu vou ter 21 vídeos, porque eu vou explicar a aula, eu vou explicar para você como que você vai expor o conteúdo, como que você vai ministrar a aula para ficar mais fácil. Então, em cada vídeo vai ter o material daquela aula que você pode fazer download. Vai ter ali o PowerPoint, os slides e todo o material anexo que você precisa para aquela aula. Então, continua acompanhando aqui. Eu vou lançar todas as 21 aulas aqui no canal e você pode assistir uma por uma sempre que você for ministrar as aulas. Se você for fazer uma por semana, por exemplo, você tem aí tempo bastante para estudar sobre a aula, para assistir o vídeo, ver como que vai ministrar a aula e para baixar o material e utilizá-lo também na sua aula. Então, esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a metodologia que a gente utilizou nesse programa. É uma metodologia um pouco diferente da sala de aula, não é só um repasse de conhecimento, mas a gente utiliza formas de que o aluno seja participante da aula, que ele crie a aula junto com o professor. A gente chama isso de metodologia ativa. Então, todas as aulas vão seguir o mesmo método, o mesmo padrão, Você vai receber em cada arquivo, você vai fazer o download de cada aula, o plano daquela aula, o plano de aula que a gente chama. Então, ele vai seguir uma mesma sequência. Então, começa pelas boas-vindas, depois tem um momento de oração, depois tem um momento de louvor, aí vem para a dinâmica, depois da dinâmica tem o time to talk, que é o momento que vocês vão conversar sobre aquele material que foi enviado anteriormente. Depois do time to talk, aí vai começar a entrar no ensino. Começa primeiro pelo versículo-chave ou pelo texto-chave, o texto bíblico. Depois faz uma breve introdução ali sobre o tema. E aí entra no conteúdo, E aí, normalmente, o conteúdo ele é dividido em 3 ou 4 tópicos. Então, você vai fazer a exposição do primeiro tópico, depois do segundo, depois do terceiro e quando tiver o quarto também. Cada um desses tópicos vai ter uma contextualização, ou seja, um ensino sobre aquele tema, depois vai ter uma aplicação para o dia a dia desses jovens, dos seus alunos. Então, em cima daquele ensino do tópico, tem uma aplicação. Aí vai para o segundo tópico, a mesma coisa, ensino, aplicação, terceiro tópico, ensino, aplicação. Após a exposição do conteúdo, vem a conclusão, e depois da conclusão vem a atividade de mão na massa, em que você vai entregar, então, o desafio, a atividade para os seus alunos ali, praticarem aquilo que eles acabaram de aprender. No fim da atividade de mão na massa, aí tem um momento de discussão do aprendizado. Você vai reunir com eles e vai pegar ali feedbacks para saber realmente se eles conseguiram captar o ensino, se eles conseguiram aprender. Então, deixa eles falarem ali sobre o que eles aprenderam. Por último, você vai dar a devocional da semana. Então, cada aula vai ter uma devocional, e essa devocional para cada dia da semana. Então, ele já sai dali, por exemplo, a aula é no domingo, ele já tem uma devocional para o próprio domingo. E aí, um para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta,
e um para o sábado, né? Um devocional para a semana inteira. Então, além da atividade que você vai passar, ele vai ter também a devocional para fazer durante a semana. Bom, a primeira ferramenta que a gente utilizou, né, que você vai utilizar também com seus alunos, é a sala de aula invertida. Isso já está dentro das aulas, tá? Tudo isso que eu vou falar aqui já está dentro do material, você só vai precisar aplicar, você não vai precisar mais criar nada, já está tudo lá no material. Então, a sala de aula invertida, o que que é? Antes de você ter a aula com seus alunos, você vai passar um material para que eles estudem previamente. E aí, no dia da aula, eles já chegam mais preparados para discutir o assunto e para aprender de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, se a sua aula é no domingo, provavelmente na terça-feira anterior ao domingo da aula, você já vai disponibilizar o material da sala de aula invertida, que já está dentro desse programa que você vai fazer o download. Então lá já vai dizer o que você tem que passar durante a semana para os seus alunos irem estudando, e aí no domingo, quando chegar a aula, eles já estão preparados para discutir junto com você. Bom, outra coisa que a gente colocou dentro da aula é um momento de louvor, tá? Esse momento é opcional. Se na carga horária que você tiver, puder colocar um momento de louvor, ótimo, a gente sugere que faça, porque é um momento muito importante, um momento de comunhão com Deus. Se puder colocar, coloque. Dentro do material que você vai fazer o download, dentro do plano de aula, vai ter lá o momento de louvor. E vai ter indicando, inclusive, qual a música para ser tocada nesse momento de louvor. É muito importante que você mantenha essa música, porque nós selecionamos com muito cuidado músicas que são bíblicas e que estão ligadas com o tema daquela aula. Você pode mudar? Claro que pode. Se você achar melhor, pode mudar. Mas a gente já fez já teve todo esse cuidado, né, de escolher essas músicas de acordo com o tema e que são bíblicas para você utilizar com seus alunos. Outro ponto essencial para as aulas são as dinâmicas. Cada aula, no começo de cada aula, vai ter uma dinâmica que também está relacionada com a temática da aula. E é muito importante você trabalhar essa dinâmica junto com seus alunos. Porque normalmente quando os alunos, ali os irmãos chegam para começar a célula ou a aula, eles ainda estão muito travados, né, introvertidos, tímidos, e a dinâmica é o que vai fazer ali o quebra-gelo, vai fazer as pessoas falarem, se movimentarem, e com isso elas vão estar predispostas a participar da aula. Isso é muito importante, porque a aula não é só mera transmissão de conhecimento, mas é um debate, uma discussão. Os alunos aprendem muito mais quando eles participam da aula. Então a dinâmica é para fazer eles se soltarem e participarem durante a aula. Não esqueça disso. Passados essas primeiras etapas da aula, vai ter então a exposição do conteúdo. É o momento que você vai entrar para falar mesmo sobre a aula, o conteúdo da aula. E aí, no material que você vai pegar em anexo, está tudo já lá, já bem detalhado, separado por tópicos, em que você pode estudar e ministrar a aula. Em cada vídeo que eu vou fazer também das aulas, eu vou expor o conteúdo para que você tenha maior domínio do que você vai ministrar para os seus alunos. No final de cada aula, tem uma outra etapa, chamada de mão na massa, que é importantíssima, porque é a hora da prática. Então, os alunos vão aprender a teoria que você vai passar para eles, e no final da aula, eles vão praticar aquilo que eles aprenderam. Então, dentro do material, já tem lá uma atividade de mão na massa para cada uma das aulas. E é muito legal, são atividades bem dinâmicas, bem interessantes. Então, vai ter, por exemplo, produzir um jornal, The Voice, show de calouros. São práticas divertidas e interessantes para que eles também sintam vontade de fazer. Um ponto muito importante é que todas as aulas têm slides. E é muito importante que você trabalhe esses slides nas suas aulas ou nas células em que você vai colocar esse programa. Por quê? Porque o slide, ele é um apoio visual. E quando você tem um apoio visual, a aula fica muito mais interessante e dinâmica. Porém, tem um ponto a se observar. O slide, ele não pode ser
o principal da aula. Ele é só um apoio. Então, você deve colocar o slide sim, para que você tenha ali um apoio visual, mas ele não deve ser aonde você vai fundamentar a sua aula. Você é que vai ministrar a aula, você tem que estar com o conteúdo na cabeça, você tem que ter domínio daquilo que você vai ministrar. E o slide vai ser o seu apoio. É por isso que o slide, quando você olhar, você vai ver que ele não tem praticamente conteúdo, ele tem tópicos, porque ele vai estar lá na tela com os tópicos, e aí você cita o tópico e desenvolve o conteúdo daquele tópico. Mas ali é só um apoio, mas é muito importante. Então, utilize os slides. E uma outra coisa que a gente fez para deixar mais interessante as aulas foi que nós colocamos nos slides imagens e memes também. Né? Como a gente está nesse momento agora da sociedade, da pós-modernidade, de internet, de memes, a gente quis utilizar isso para trazer a aula num formato mais divertido. Então, as aulas têm seus slides, todos os slides vão ter várias imagens, vão ter alguns memes, e tudo isso, todas essas imagens e memes estão dentro do arquivo que você vai fazer o download. Tá lá, vai ter uma pasta só de imagens para cada aula. E aí você pode utilizar as imagens já vão estar nos slides, mas se você quiser mudar para outras também você pode. Isso é importante, todos os arquivos vão abertos, editáveis. Vai ter lá o logo do Cristão Criativo, você pode tirar a logomarca Cristão Criativo, colocar a logomarca da sua igreja, do seu ministério, não tem problema algum. Eu só peço que você não modifique o conteúdo para que não haja prejuízo no ensino. Se você achar que precisa colocar alguma coisa a mais, que ainda não está bom, tudo bem. Mas não retire, né? Não retire, porque senão você vai acabar prejudicando ali o ensino daquele tema, daquele conteúdo. Ok? Então, os arquivos vão abertos, você pode editar da maneira que você achar melhor. Já vai lá num formato padrão, todas as aulas vão no mesmo formato, seguem a mesma metodologia. Por fim, eu quero sugerir duas coisas para você fazer com o seu grupo, seja célula, seja EBD, seja culto de jovens. Você começa a aplicar esse programa de discipulado. Digamos que você vai aplicar uma aula por semana, então você vai ter aí 21 semanas de aula. Você vai ter praticamente metade do ano já de aulas programadas, né? Então, além de aplicar o programa de discipulado, é interessante que você faça com o seu grupo um clube de leitura. Então, tem vários livros que a gente vai indicar dentro desse programa, que você pode fazer um clube da leitura junto com seus alunos. Então, no primeiro dia de aula, né, de encontro, você já aplica esse clube da leitura, já desafia eles, olha, vamos ler um livro em 2 meses, e daqui 2 meses a gente vai conversar sobre esse livro. É muito interessante isso. Então, a cada semana, você vai ali perguntando, sabendo como que está a leitura, se está desenvolvendo ou não. Então, tem ali, a gente sugere as Crônicas de Nárnia, o Peregrino. Muito legal você fazer isso. Desenvolve o hábito da leitura ali com o seu grupo. E uma outra coisa que a gente sugere são os encontros extra-classe. Então, você pode estabelecer uma periodicidade para fazer encontros fora da sala de aula, fora daquele momento de célula. Então, você pode fazer, digamos, uma vez a cada 2 meses, o grupo se encontra, vai para o cinema, vai para o shopping, vai para o parque, faz uma atividade extra classe, para gerar ali comunhão, relacionamento, um momento diferenciado entre vocês. Isso também é muito legal, é muito interessante. Aqui na descrição desse vídeo você já pode baixar o primeiro material, que é um material introdutório, que vai explicar tudo isso que eu falei aqui. Então ele vai trazer qual é a metodologia das aulas, qual é a estrutura, tudo muito detalhado. Se você tiver alguma dúvida, você pode rever esse vídeo, você pode pegar esse material e dar uma lida, e aí você tira as suas dúvidas, tá bom? Nos próximos vídeos, então, vou começar a trazer aula por aula, e se você quiser acompanhar uma por uma, fique à vontade. Em cada aula vai ter o arquivo para você fazer o download daquela aula. Então pegue as 21 aulas, aplique com a sua igreja, com o seu grupo,
com a sua célula, com a sua EBD. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Todos vão crescer juntos e vão crescer na graça, no conhecimento do Senhor, em comunhão uns com os outros. E eu tenho certeza que vai ser sensacional para vocês também, ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.